Comecei. Então vamos lá, senhores. Opa, Isabelle, chega aí. Vamos lá. Pessoal, então na última aula a gente estava falando de arranjos e permutações, né? A gente falou que arranjo é o problema em que a gente tem N objetos e quer colocar eles em P posições, sendo que a ordem entre esses objetos importa. Permutação é a situação em que a gente tem N objetos e quer colocar eles em N posições, sendo que a ordem importa. Tá? E aí a gente viu os casos clássicos, né, de permutação, que é o caso dos anagramas. Né? Ok. Agora vamos ver um outro caso aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo direitinho aí? Sim, senhor, tá tudo certo. Tá, Sim. acho que dá pra... aqui. Pronto, acho que fica maior assim. Tá. E aí, bom, vamos lá. Pera aí, gente. Porque hoje eu tô com uma tela só e tô todo atrapalhado. Pera aí, rapidinho. Deixa eu configurar aqui a mesa digitalizadora para uma tela só. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, ó, permutam-se de todos os modos possíveis os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7. Escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. Qual o número que ocupa o 66º lugar? Vocês provavelmente já passaram até por esse exercício aí lá na lista. Então vamos matar ele agora. Então olha só, exemplo 17. A gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar todos os números, tá? E colocar eles em ordem crescente, o que vai acontecer? Os menores vão ficar no início. Quais são os menores números? Os menores números vão ser aqueles que começam pelo algarismo 1, certo? Não vai ser o que começa pelo 2, nem pelo que começa com 4, vai ser o que começa por 1. Então, vamos tentar descobrir quem são os menores números que aparecem. Então, os menores são quem? Aqueles que começam pelo algarismo 1. Então, vamos amarrar que aqui vai ser o algarismo 1, aí os outros são 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro algarismo vai ter uma possibilidade, que ele vai ter que ser 1. Aí, o próximo algarismo, né, para os outros algarismos, a gente tem 4, 3, 2, 1. A gente tem 4 fatorial, que é igual a 24. Então, a gente tem 24 números que começam com o algarismo 1. Então, o que vai acontecer? Se a gente for colocar os números que começam, as permutações, né, dos números 1, 2, 4, 6 e 7, os primeiros dele na ordem crescente vão ser aqueles que começam por 1. Tá claro isso para todo mundo? Fala comigo, gente. Sim. Sim, né? Sim, senhor. Beleza. Depois, quais vão ser os seguintes? Os seguintes vão ser aqueles em que o primeiro algarismo é o 2. Né? Quando o primeiro algarismo é o 2, quantos algarismos a gente tem? De novo, o primeiro algarismo tem uma possibilidade, que é apenas ser o 2. Do segundo algarismo em diante, a gente tem 4 fatorial, que é igual a 24. Ou seja, os 24 primeiros são aqueles que começam por 1. Os 24 seguintes são aqueles que começam por 2. Tá? Então, até o 48º são números que começam com 1 ou com 2. Eu tenho que chegar no 66º, então ainda falta. Então, agora vou pensar nos que vão começar com o algarismo 4. Algarismo 4 aqui. Tá? Aí, quais vão ser? Bom, o primeiro algarismo tem uma possibilidade e os outros 4 algarismos eu posso permutar de 4 fatorial formas 24. Certo? Beleza. Aí, então, aqui eu estou indo do 49º até o 72º, né? Porque 24 mais 24 mais 24 dá 72. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Do primeiro ao 24º, começa em 1. São números que começam em 1. 1, parararã. Agora, do 25º ao 48º, são números que começam por 2. 2, parararã. E aí, do 49º ao
70º segundo são números que começam em 3, certo? Bom, se eu quero o 66º, né? Eu quero o número 66, ele está aqui, né? Ele está entre o 49º e o 72º. Ou seja, eu sei que com certeza o primeiro algarismo desse número... 3 não, né? Desculpa, é 4. O primeiro algarismo desse número é 4. Todos concordam comigo? Uhum. Sim, senhor. Todos concordam? Beleza. Sim, senhor. E aí, o que vai acontecer? Peraí, gente, rapidinho. Deu um pau aqui na gravação. Acabei de notar, sorte que eu olhei. Consegui resolver aqui. Tá? Beleza. Aí, o que vai acontecer? Agora vamos tentar descobrir o segundo algarismo. A gente já sabe que o primeiro é 4. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora, amarrar que o primeiro algarismo é 4. E aí, na ordem, dentre os números que começam por 4, quais vão ser os que vão... quais vão ser os primeiros? Os que vão ter qual segundo algarismo? 1. O 1. Né? E aí, o que vai acontecer? Vou amarrar, então, o primeiro algarismo, que vai ser 4, o segundo vai ser 1, e aí os outros, 3, 2, 1, né? 3 fatorial, que dá 6. O que isso significa? Lembra, os que começam com 4 são aqueles que começam no 49º. Então, do 49º ao 54º, né? 54º são números que começam com 4, 1, ou seja, começam com 41. Então, não é, porque a gente quer o 66º. Então, eu vou tentar o próximo algarismo. Aí, ó, o primeiro algarismo é 4. Aí, depois dos que começam com 41, são os que começam com 42. Então, se o primeiro algarismo for 1 e o segundo for 2, o que acontece? Nós temos quantas possibilidades? Para o primeiro, uma possibilidade. Para o segundo, uma. Para os outros, né, 3, 2, 1. Que dá 3 fatorial. Que é 6, né? E aí, o que isso significa? Significa que nós temos... Peraí... Que vai dar 3 fatorial, que é 6. Significa que nós temos que do 55º ao 60º, né, ao 60, são números que começam com 4, 2. Beleza, a gente quer o 66º, não chegamos ainda. Então, vamos continuar. Certo? Vou só ver aqui, 24 mais 24, 48, 48 mais 2, isso, 60. A gente está no 60. Aí eu vou para o próximo. O próximo são números que começam com 4 e depois vai para 6, né? 4, 6. 4, 6. Aí esses números, aqui eu amarrei, tem uma possibilidade, e aqui tem 6 possibilidades, né? 3 fatorial igual a 6. Então esses números são... Top, Vete, voei aqui. Oi? Diga. Eu me perdi aqui. Não seria pra ser 13 ali em vez de 6? Não, é? 4, no caso? Não, aqui não pode repetir, né? Não pode ser Ah, 4, tá. 4. Não pode ser 4, 3 porque não tem 3. É Justo. 1, 2, 4, 6 e 7. Certo? Foi? Foi, tinha voado. Ah, tá. Aí vai ficar 3 fatorial, que é igual a 6. O que significa? Significa que agora a gente está do 61, do 61º, ao 66º, são os números que começam com 4, 6. Certo? O primeiro algarismo é 4, o segundo é 6. E aí, bom, repare que a gente chegou no que a gente queria. A gente queria o 46º, o 66º, né? Então, é o último número que começa com 4, 6. Ou seja, qual seria o número maior possível que eu consigo criar que os dois primeiros algarismos são 4 e 6? Qual vai ser o número? Vai ter que ser o número 4, 6. Aí eu tenho que pegar os maiores algarismos e botar na frente, né? 7,
Depois seria, já usei, aí tem que ser 2 e 1. 2 e 1. Então esse é o número, é o 66º. Certo, gente? Aham. Dá pra dar uma repassada por cima aí, só Vamos pra... lá. Que eu acho que eu fiquei meio... O que acontece? A gente quer achar a gente vai colocar os números todos em ordem, tudo bem? O total de números é 5 fatorial, concorda? Porque eu tenho 5 algarismos, Sim. né? Então eu consigo permutar eles de 5 fatorial, que dá 120 números. Então eu vou colocar do primeiro ao centésimo vigésimo segundo, centésimo vigésimo, que são os 120 números em ordem crescente. Os menores desses números, ou seja, os primeiros nessa lista, vão ser os números que começam com o algarismo 1, que a ordem é crescente. Então, primeiro vai vir os que têm algarismo 1. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu analisei. Quantos números tem algarismo 1? Bom, se eu fixar que o primeiro algarismo é 1, os outros algarismos eu tenho 4 fatorial possibilidades, que dá 24. Ou seja, existem 24 números que começam pelo algarismo 1. O que isso significa? Do primeiro ao 24º são números que começam com 1. É 1, 3 pontinhos. Vocês estão vendo a minha setinha do mouse? Sim. Sim? Beleza. Aí é 1, 3 pontinhos. Aí, beleza. Como eu quero o 66º, eu estou longe, né? Eu só estou até o 24º. Então, vou analisar os que começam com o algarismo 2, que são os seguintes, né? Aí, os que começam com o algarismo 2, de novo, eu tenho uma possibilidade para o primeiro algarismo. Aí, os outros algarismos eu posso permutar de 4 fatorial, 24 formas. O que isso significa? Que do 25º ao 48º dessa lista são números que começam com o algarismo 2. Tudo bem? Por que eu sei que acaba no 48º? Porque eu tenho 24 mais 24 dá 48. Ok? Tranquilo. Beleza? Uhum. Aí depois eu continuei. Tá, então os próximos vão ser aqueles que começam com o algarismo 4. Beleza. Aí algarismo 4, de novo, tem 24 números e vai do 49º ao 72º. Como eu quero o 66º, ele está ali no meio, né? Ele está entre o 49º e o 72º. Certo? Aqui no meio está o 66º, que é o que eu estou buscando, certo? Uhum. Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Bom, então eu já sei que o primeiro algarismo tem que ser 4, porque ele está na lista dos números que começam com 4. Então agora eu vou tentar achar o segundo algarismo dele. Como? Bom, dentre os números que começam com 4, eu tenho os primeiros deles vão ser os números que começam com 4, 1. Depois vão ser os que têm 4, 2, depois os que têm 4, 6, depois 4, 7. Certo? E aí, vamos lá. Eu tentei. Quantos números tem com 4, 1? Com 4, 1, sobra para os outros algarismos 3 espaços, 3 fatorial, 6. Então, do 49º, que é o primeiro número que tem o algarismo 4, ao 54º, são números que começam com 4, 1. Tudo bem? Sim. Sim, beleza. Aí depois, ainda não tô, eu quero 66, né? Então eu vou pro próximo. Eu vou agora procurar quantos números começam com 4, 2. Para começar com 4, 2, de novo, eu tenho 3 fatorial, 6. Então eu tenho 6 números que começam com 4, 2. Aí vai do 55º ao 60º. Certo? Sim. E aí, por fim, eu vou... Ainda não cheguei no 66º. Aí eu vou procurar os que começam com 4, 6. Aí com 4, 6 tem uma possibilidade, 3 fatorial para as outras. Então são os números que vão do 61º da lista ao 66º da lista. Certo? Beleza, certo. Uhum. Aí pronto. Aí agora eu já sei que é aqui que está o número. Eu já sei até que é o último, né? Se eu não soubesse, ele pedisse, sei lá, o 64º, o que eu faria? Eu listaria os 6 números que começam com 4, 6. Entendeu? São só 6, entendeu? Aí tu lista eles em ordem crescente e pega... Você sabe que o primeiro é o 61º. Qual seria o primeiro? Vamos lá. O primeiro seria o 4, 6, 1, 2, 7. Né? Eu tenho que pegar os menores algarismos na frente. Depois seria o 4, 6, 2... Não, 4, 6, 1, 7, 2. 4, 6, 1, 7, 2. Né? 46.172. Depois seria o 4, 6, 2... já usei 4, 6, 2, aí 1, 7. Depois
46271. Ok? Depois, 467, 12, né? Errei aqui. 46712 e depois 46721. Seriam esses 6 números que começam com 46, né? Qual que eu quero? Esse aqui seria o 61º, esse aqui seria o 62º, esse aqui é o 63º, 64º, 65º e aqui o 66º que a gente está buscando. Né? Esse é o que a gente quer. Então esse é o número. Beleza? Sim, senhor. Foi? Boa. Então tá. Aí agora vamos fazer a letra B. Tá? Tanto a letra A quanto a letra B já caíram nas PSECs. Não exatamente com esses números, mas já caíram nas PSECs. Então fica ligado aí nesse exercício. Okay. Pronto, vamos lá. Agora a letra B. Como é que a gente faz a letra B? A letra B ele quer a soma de todos os números assim formados. Bom, a gente já sabe que o total de números é 5 fatorial, que é 120 números. Então tem uma cambada de número aí, certo? A gente quer saber qual a soma de todos esses 120 números, tá? Também já caiu isso nas PSECs. Vamos lá. Antes de eu fazer o exercício, tá, direito, eu vou fazer com um caso pequeno. Se eu fizer com um caso pequeno, vocês vão entender facilmente o caso com mais números. Então eu vou fazer tendo 2 algarismos e depois vou fazer com 3 algarismos. Se eu fizer com esses 2 casos, vocês vão entender muito bem a lógica e aí depois é um abraço, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, um treino. Vamos fazer um treininho. Treino. Vamos pensar que eu tenho um número com 2 algarismos, tá? Vamos pensar que fosse assim, que eu tivesse os algarismos, em vez de 1, 2, 4, 6 e 7, eu tivesse só 1 e 2, tá? Quais são as permutações? Seria 1, 2 e o 2, 1, certo? Quando eu somasse essas duas permutações, vai dar o quê? Vai dar 2 mais 1, 3 aqui na coluna da unidade, e na coluna das dezenas vai dar 2 mais 1, 3. Certo? É isso que dá. Beleza. Então, dá 3, 3. Agora, vamos entender o que acontece se eu usasse 3 algarismos. Se eu usasse os algarismos 1, 2 e 3. Tá? Se eu usasse os algarismos 1, 2 e 3, olha o que aconteceria. Vou enumerar todos eles. Seria 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Concorda? Que é 3 fatorial, né? São 6 números, estão todos aqui. Agora, vamos lá. Olha o que acontece. Lembra que, assim, quando a gente faz uma soma, a gente tem o algarismo das unidades, aqui são os algarismos das dezenas, e aqui são os algarismos das centenas. Tudo bem? Olha nas unidades, o que acontece? Acontece o seguinte, vai dar 3 mais 2 mais 1, 3 mais 2 mais 1, certo? Ou seja, aqui nas unidades aparece o quê? 3 mais 2 mais 1 duas vezes, certo? Ou seja, fica 6 vezes 2, que é como se fosse 12 aqui. Tá? Aí como é que a gente faria essa soma? 2 e vai 1. Só que eu deixo o 12 aqui, finge que é 12 unidades. Aí nas dezenas, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó. 2, 3, 1. E 3, 1, 2. Ou seja, vai aparecer 12 dezenas. E depois, no algarismo das centenas, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, 6 mais 6, 12 centenas. Tá certo?
Então, o número vai ser como se fosse o seguinte, vai ser o número 12 centenas mais 12 dezenas mais 12 unidades. Que número seria esse? Se você colocar o 12 em evidência, vai ficar 100 mais 10 mais 1, que na verdade é 12 vezes 1. Vê se está claro isso aqui. Fazendo uma analogia, é como se fosse isso aqui, ó. Esse aqui é 3 vezes 11. Tá? Bom, uma coisa deu para perceber. Sempre vai ter alguma coisa multiplicando 1, certo? Se eu tiver 3 algarismos, vai ser 1. Se tiver 2 algarismos, vai ser 1. Se eu tenho aqui 5 algarismos, vai ser um número o quê? 1. Concorda? Com 5 uns. Tá claro? Vê se vocês entenderam isso. Essa parte. Que vai ser um número com 5 uns multiplicando alguém. Sim. Essa soma vai ser um número com 5 então, algarismos Sim, uns senhor. vezes alguma coisa. 120 seria 120 vezes 1, 121 Então, não vezes... vai ser 120. O que acontece? Agora vamos entender o outro número. Os fatores 1, o fator cheio de uns, a gente já entendeu a lógica, né? Agora eu quero que vocês entendam a lógica do outro número. O dos uns ficou claro? O porquê que aparece isso? Porque aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é como se fosse assim. 1 mais 2, 3 dezenas, mais 3 unidades. Aí você coloca o 3 em evidência, fica 3 vezes 10 mais 1, que é 3 vezes 11. Entendeu? Então, isso sempre vai acontecer. Tá claro? Sim, senhor. Beleza, beleza? Eu tô sem a tela, tá? Eu estou sem duas telas, então eu não consigo ver o chat, não. Então você tem que usar o microfone aí. Brasil? Vamos lá. Aí o que acontece? Vamos entender o que é o outro número. Esse outro número, ele é o seguinte. Olha só que maneiro. Ele é... o que acontece aqui? Ele vai ser... repare, o 3... Quantas vezes o 3 aparece? É só pensar assim, eu quero formar uma palavra com um número com 3 algarismos, sendo que o último algarismo é o 3. Então aqui só está amarrado duas possibilidades, aqui vai ficar 2 vezes 1, então dá 2. De fato, o 3 ele é o último algarismo em dois números, certo? A mesma coisa acontece com o 2, que aparece em dois números, e o 1, que aparece em dois números, certo? Então, o que vai acontecer? Por que aparece esse 12? Esse 12, na verdade, é 2 vezes a soma 1 mais 2 mais 3. Por quê? Porque o 1 aparece em dois números, o 2 aparece em dois números e o 3 aparece em dois números. Então, vai ficar 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Então, 2 vezes 1 mais 2 mais 3. Tá claro? Tá, isso vai depender de quantos números a gente tiver, então, no caso. Se Mais for ou menos isso. 1230, deve ser... Ó, quando a gente for pegar, ó, eu pego todos os números que, por exemplo, eu pego todos os números que vão terminar em 1. Quantos números vão terminar em 1? Os números que vão terminar em 1 são 4 fatorial 24. Da mesma forma, quantos números vão terminar em 2? São 24. Quantos números vão terminar em 4? São 24. Quantos números vão terminar em 6? São 24. Quantos números vão terminar em 7? São 24. Ou seja, quando eu somar a coluna das unidades, eu vou ter 24 vezes 1, mais 24 vezes 2, mais 24 vezes 4, mais 24 vezes 6, mais 24 vezes 7. Ou seja, vai ficar 24 vezes 1 mais 2 mais 4, mais 6 mais 7. E o mesmo vai acontecer na coluna das dezenas, das centenas, das unidades. E aí isso vai ser o 1 mais 1 mais 1. O 1, né? Então, a resposta é isso.
Oi. Esse 1 vai ser quantas vezes fatoriais eu vou ter no número? É o Quantos número de números ele for me algarismos, dar no porque caso? você vai repetir. Como eu tenho um número de 5 algarismos, você vai repetir esse raciocínio nas unidades, nas dezenas, nas centenas, nos milhares, nas dezenas de milhares, em cada um Entendi. das 5 casas. Por isso, cada um dela vai ser um, porque é 1 mais 10 mais 100 mais 1000 mais 10.000 mais 100.000. Entendeu? Entendi. Então vai ser o número de uns, certo? De acordo com a quantidade de algarismos, vezes 24. Por quê? Porque é 4 fatorial. Por que é 4 fatorial? 4 fatorial é o número de vezes que cada algarismo aparece em cada casa. Então, o algarismo 1 aparece na casa das unidades 4 fatorial vezes. Como é que eu acho isso? Basta você fixar 1 na última casa e os outros algarismos têm 4 fatorial possibilidade de se permutar. Certo? Vezes a soma dos algarismos que você está permutando, que é 1 mais 2 mais 4 mais 6 mais 7. Então, essa é meio que uma regra geral para esse tipo de problema. Você vai sempre fazer isso. Você vai pegar aqui um número formado por n uns, né? Onde n é o número de algarismos que você está permutando. Aqui vai ser sempre n-1 fatorial. E aqui vai ser sempre a soma dos algarismos que você está permutando. Deu para entender? Deu, senhor. Sim, senhor. Entenderam a lógica? É difícil, tá? Não é um exercício fácil, não. É um exercício bem puxadinho. Mas já caiu aí. Antigamente, eu nem daria isso na SpaceX, não. Porque antes de cair na SpaceX, acho que foi 2014, se eu não me engano, antes de cair na SpaceX, só tinha caído no IME e no ITA. Então, assim, eu nunca não tinha caído na AFA, não tinha caído em... Então, eu nunca pensaria que poderia cair na SpaceX, por exemplo. Mas aí caiu, então agora passou a ser um assunto caível, né? Beleza? Ô, Tá, senhor, aquele. fala. Não tá. Não, deixa. Já vi, já. Entenderam? Então tá, e qual vai ser a resposta? Vai ser, ó, então esse valor aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vezes 24, vezes, quanto é dessa aqui? 10, 20, vezes 20, né? Ou seja, 480 vezes o número 1. É quanto é isso aqui? Aí não sei, tem que fazer. Fazer de cabeça aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5 vezes... De cabeça, 5333280. Beleza, gente? Aí, essa foi uma questão até que me perguntaram aí na aula no plantão aí que a gente fez na quinta-feira, né? Acho que foi quinta-feira. Me perguntaram essa questão, eu fiquei de responder, eu disse que ia responder na aula, né? Porque que aí eu fazia logo para todo mundo. E aí, galera, deu para entender? Ou puxado? Deu pra entender, senhor. Deu. Brasil. Tá, agora vamos para o exemplo 18. Eita, pô. Vamos lá. Exemplo 18. Um grupo de 8 pessoas deve se sentar em 8 cadeiras em fila. De quantos modos isso pode ser feito? Letra A. Ciano e Bernardo devem se sentar juntos.
Então vamos lá. É aquele problema clássico que a gente até já fez, né? Que é da caixinha. A gente tem 8 pessoas, vamos pensar que são A, B, C, D, E, F, G e H. São as 8 pessoas. Só que A e B, que são Ana e Bernardo, precisam sentar juntos. Então, na verdade, eles formam uma caixinha. Então, os objetos que têm que ser permutados nos 8 lugares são a caixinha AB mais C, D, E, F, G, H, GH. Então, quantos objetos nós temos? Nós temos 8 objetos, né? 2 numa caixinha e 6 fora da caixinha. Então, a gente tem um total de 7 objetos. 7 objetos. Então, o número de maneiras vai ser o quê? 7 fatorial. Só que lembra que se Ana e Bernardo devem sentar juntos, eles podem sentar na ordem AB ou BA. Então, vezes 2 fatorial, né? Aí não sei quanto dá isso aí. Tá? Beleza? A resposta seria essa. Não importa também o valor. Ok? A não ser que ele peça. Geralmente, às vezes, quando o número é grande assim, no exercício ele até bota as alternativas em fatorial mesmo, tá? Aí, letra B. Se Ana e Bernardo devem sentar juntos e João e Pedro não podem sentar juntos. Tá? Então, João e Pedro não podem sentar juntos. Como é que eu faço esse E? Alguém tem alguma ideia? Não, vai ter que fazer casa a casa, não? O que é Fazer casa a todos que Ana e casa? Bernardo sentam junto e tirar os que o João e Pedro sentam junto também. Perfeito, essa é a Pegar o ideia. total, no caso. Assim, existe o total. Vamos pensar numa árvore de casos, ó. Eu tenho o total de formas que eles podem se permutar ali, que é o 8 fatorial. Desse total, existem os casos em que Ana e Bernardo estão juntos. A e B estão juntos. E os casos em que A e B estão separados. Tudo bem? Dentro dos casos em que A e B estão juntos, existem os casos em que João e Pedro estão juntos e o caso em que João e Pedro estão separados. Certo? Então, o que a gente quer? A gente quer o caso em que Ana e Bernardo estão juntos e João e Pedro estão separados. Então, se a gente pegar o total de casos em que Ana e Bernardo estão juntos, o que acontece? Se eu pegar esse caso aqui e subtrair desse aqui, eu vou encontrar esse outro aqui. Tudo bem? Faz sentido? Sim, senhor. Esse caso a gente viu que ocorre em 7 fatorial vezes 2 fatorial. Aí dentro desse grupo, uma parte está em cima, outra parte está embaixo. Aí é isso que a gente tem que fazer, que tem que analisar. Então, vamos lá. Qual seria o caso em que Ana e Bernardo estão juntos e João e Pedro estão juntos? Nesse caso, eu vou fechar duas caixinhas, né? Eu vou fechar uma caixinha com Ana e Bernardo e outra caixinha com João e Pedro. Tudo bem? Então, eu vou ter um total, eu vou fechar a caixinha Ana e Bernardo e vou fechar a caixinha João e Pedro. E aí vou ter aqui mais alguns objetos, né? Sei lá, C, D, E, como é que já tem 4? C, D, E, F. Beleza? Então a gente tem um total de 6 objetos para permutar. Então vai ser 6 fatorial, só que Ana e Bernardo não precisam estar na ordem AB, pode estar na ordem BA, então multiplica por 2 fatorial. João e Pedro não precisam estar na ordem JP, pode estar PJ, então 2 fatorial. Certo? E aí, esses casos são os outros, é o que sobra, é o resto. É a diferença 7 fatorial vezes 2 fatorial menos 6 fatorial vezes 2 fatorial, 2 fatorial. Vamos ver quanto, vamos fazer essa conta aí. 7 fatorial vezes 2 fatorial dá quanto? 120 vezes 7, 840. 840 vezes 2 dá 1680. Nem dá tão grande não. Isso aqui deu 1680.
Tá, então aqui tem 1.680 casos. Aí aqui seria 120 vezes... Aqui tem 480 casos e aqui vai ter 1.200 casos. Então a resposta é 1.200. Tá claro isso? Foi, gente? Foi, senhor. Aham. Tá? Esse é mais fácil. Sim. Esse é o jeito mais fácil. Porque assim, seria muito difícil eu pensar Ana e Bernardo juntos com João e Pedro separados. Por quê? Porque como é que seria o João e Pedro separados? Eu teria que pensar... tem que tomar cuidado para não fazer assim. Ana e Bernardo juntos e João e Pedro juntos. Tirar do total, que é 8 fatorial. Entendeu? Se você fizer isso, você está tirando os casos em que eles estão juntos... mas não necessariamente... Você vai tirar o caso em que Ana e Bernardo estão juntos e João e Pedro estão juntos também. Só que você quer... quando você tira do total, você está pegando as situações em que Ana e Bernardo podem estar separados ou João e Pedro podem estar separados. E não é isso que você quer. Você quer que Ana e Bernardo estejam juntos e João e Pedro apenas João e Pedro estejam separados. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, senhor. Mais ou menos, senhor. Mais ou menos? Eu disse o Não peguei seguinte, ó. raciocínio. Talvez uma ideia que o aluno poderia ter é pensar assim, vou pegar os casos que Ana e Bernardo estão juntos e João e Pedro estão juntos e subtrair do total. Não sei se essa ideia passou pela cabeça de vocês. Do Tá. Do que é total, 8 no caso, tu fatorial. disse o 1680. Não, do total seria do 8 fatorial. Sim. Do Tá. 1680 é o certo, porque o 1680 é o caso em que A e B estão juntos. Sim. Né? A e B estão juntos. Aí desses 1680, em alguns casos o João e Pedro estão juntos, em outros casos o João e Pedro estão separados. Se você quer que A e B, Ana e Bernardo estejam juntos e João e Pedro estejam separados, você pega dentro desse subconjunto, você tira o outro subconjunto. Ok? Divide em 2 subcasos. Sim. Certo? Beleza. Então tá. Agora, bom, então matamos aí a parte de arranjos e permutações com esses exercícios. Esse último, por sinal, essa letra B do 18 é um exercício do ITA, tá? Que eu adaptei aqui, que é bem legal, né? Assim, simples, mas que treina as ideias, né? Vocês vejam que os exercícios que eu boto na aula são exercícios que têm ideias que vocês vão usar nos exercícios lá que são mais elaborados. Aqui eles são bem diretos, né? Lá os exercícios são mais elaborados. Então, eu tento botar aqui as ideias que a gente vai aplicar lá. Beleza, agora vamos falar de permutação com repetição. Então, até agora, nós só falamos de problemas em que eu estava permutando objetos em que todos são distintos. Né? Lembra que a gente falou aqui, ó, eu tenho os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7. Eu estava permutando, né, objetos distintos. No exercício anterior, a gente falou das permutações da palavra vestibular. Vestibular tem todas as letras distintas, não tem letras repetidas. Agora, e se eu tiver letras repetidas na palavra, ou objetos repetidos? Por exemplo, eu quero saber as permutações da palavra Ana, ou da palavra banana, ou da palavra matemática. Né? Aí eu começo a ter repetições. Né? Eu tenho A's repetidos, N's repetidos, M repetido. Então, como é que fica isso? Bom, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer... Vamos começar pelo exemplo da Ana. Tá? Então, vamos começar pelo exemplo da Ana. Ih, peraí que travou. Foi. Letra A. Então, olha só. Pegando o exemplo aqui da Ana. A Ana é uma palavra de 3 letras, certo? Então, num primeiro momento, você poderia pensar que é 3 fatorial 6, certo? Só que qual é o problema desse raciocínio? O problema é o seguinte. Vamos pensar que esses A's, eles são diferentes. Eu tenho um A1 e um A2 aqui, tá? Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Quando a gente enumera as permutações, nós temos o seguinte, ó. A1, A2, N. A2, A1, N. A1, N,
A2, A2, N, A1, N, A1, A2, N, A2, A1. Certo? Então, esses são os 6 casos, né, que apareceram nesse 3 fatorial, 6 possibilidades, permutações. Só que se você parar para pensar, A1, A2N e A2, A1N, na verdade, representam a mesma palavra. É a palavra certo? Tipo isso. Concorda? A1, N, A2 e A2, N, Sim, A1. senhor. Hã? Isso aí. Você tem que ficar com o dedo no negócio do microfone, hein? Pô, o dedo no microfone aí. Coloca o dedo no microfone aí, gente. Pra vocês ficarem rápidos no bate-bola. Aham. Eu, hein? Então tá. Hum. Aí vai ficar A1NA2 e A2NA1, na verdade, são a mesma Ana, certo? E quando a gente fala de NA na e na, os dois são na. Opa. O NA1A2 e o NA2A1, na verdade, é na. Na. Certo? Então, na verdade, a gente está falando como se fossem 6 possibilidades, 6 permutações, mas não são. São apenas 3. São apenas 3. E onde é que está o erro? O erro está no fato da gente considerar que toda vez que a gente troca os A's de posição, né, a gente está gerando uma palavra diferente. É o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu peguei o A1, passei para a posição do A2 e a posição do A2 para a posição do A1. Quando eu troco os A's de posição, eu não gero uma nova palavra, eu gero a mesma palavra. Né? A palavra não muda. Esse é o grande erro que a gente comete quando a gente considera o 3 fatorial, todas as permutações possíveis. Tá? Beleza, e aí? E aí que, para a gente poder tirar isso, a gente tem que ver de quantas formas eu consigo permutar os A's, que é o número de vezes que eu estou contando repetido. Tá? Então pensa só, imagina que eu tenho... Quantas pessoas a gente tem aqui na nossa... no Meet aqui? A gente tem 14 pessoas. Imagina que eu falo assim, ó, vamos pegar a lista aqui. Eu chego na Ana Júlia, eu conto 1, 2, se bem que ela tá 2 vezes mesmo, né? 1, 2, aí no Arthur eu conto 3, 4, no Carlos eu conto 5, 6, no David 7, 8, no Guilherme 9, 10. O que eu estou fazendo? Eu estou contando cada pessoa o quê? 2 vezes. 2 vezes. Então eu vou encontrar o dobro da resposta. Se eu vou encontrar o dobro da resposta, como é que eu faço para corrigir isso? Divide por 2. Eu divido por 2, certo? Se eu sei que eu estou contando de maneira multiplicada, né, de maneira repetida, e eu sei que todos os objetos estão sendo contados com a mesma repetição, mesmo número de repetição, então basta eu dividir por esse número de repetição que eu acho o número correto. Então o que eu vou fazer? Fala, Arthur. Nada? Oi? Não, foi sem querer. Ah, tá. Tá com o dedo no microfone aí, tá tão animado, né? Deu vontade de apertar. Isso aí. É que tu pediu, né? Bom, aí, então o que vai acontecer? Como toda vez que eu troco os A's de posição, eu não mudo a palavra, então cada palavra está sendo contada 2 vezes, né? Então, quando eu troco esses 2 A's de posição, eu não mudo a palavra. Quando eu troco esse A e esse A de posição, eu não mudo a palavra. Quando eu troco esse A e esse A, não muda a palavra. Então, cada palavra está sendo contada 2 vezes, porque eu posso trocar 2 letras de 2 fatorial formas. Então, na verdade, para corrigir isso, eu tenho que fazer o quê? O correto seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o número de formas que eu tenho de permutar os dois A's nas posições deles, que vai dar 3, né? 6 sobre 2, 3. Por isso que são os 3 aqui. Beleza? Ok, de maneira geral, e se eu tivesse, por exemplo, a palavra banana? Banana. O que acontece com banana?
Banana a gente tem várias letras repetidas. A gente tem 3 As. A gente tem 2 Ns. Tá. E aí? E aí que toda vez que eu troco os 3 As de posição, eu gero a mesma palavra. Eu não mudo a palavra. E toda vez que eu troco os Ns de posição, eu gero a mesma palavra. Então, teoricamente, a gente teria um total de quantas permutações? Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, eu teria 6 fatorial, que é 120. Só que cada N, cada mudança de ordem de N, me dá 2 contagens repetidas, e cada mudança de ordem do A me dá 3 fatorial, 6 contagens repetidas. Então, o que a gente tem que fazer aqui é pegar 120 e dividir por 2 por causa dos N's e dividir por 6 por causa das repetições dos A's. Isso aqui daria 10. Então, essa seria a resposta. Tá? Como é que a gente pode sistematizar isso? A gente diz o seguinte, eu tenho uma permutação de 6 objetos, né? Banana tem 6 letras, sendo que eu tenho 3 A's, então eu tenho uma repetição de 3, e 2 N's, então eu tenho uma repetição de 2. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o fatorial do total e dividir por 3 fatorial, 2 fatorial, pelo fatorial do número de objetos repetidos. Tá? Pelo número de vezes que ele está repetido. E aí isso vai dar, né, como a gente já viu, 10. Ficou claro isso aqui? Tranquilo, pessoal? Professor, Diga. explica de novo aí que a voz do senhor ficou travada. Ficou Pelo menos aqui travado? pra mim. O que Aqui também acontece? travou, será? Quando você explicou. Então, os N's, toda vez que eu troco a ordem dos N's, eu gero a mesma palavra. Se eu trocar esse N por esse, eu gero a mesma palavra. Então, o que acontece? Para cada situação que eu tenho os N's, toda vez que eu troco eles de posição, eu gero a mesma palavra. Então, eu preciso... de quantas formas eu posso trocar as posições dos Pivete. N's? Diga. Oi. Fala. Pode falar, então, que na permutação com repetição vai ser basicamente o número total de elementos sobre o número de elementos que repetem? Isso. Divide pelos fatorial, no fatoriais caso. dos números dos elementos que se repetem. Da quantidade de vezes que eles se repetem. Tá? Então, por que isso? Brasil. Porque os N's, toda vez que os N's trocam de posição, eles geram a mesma palavra. Então, gera uma contagem repetida. E quantas vezes eu posso trocar 2 N's de posição? 2 fatorial. 2. E os 3 A's? Os 3 A's, toda vez que eles trocam de posição entre eles, o que acontece? Eu gero a mesma palavra. Então, de quantas maneiras eu posso trocar posicionar 3 A's, permutar 3 A's? 3 fatorial. Então, eu estou contando, por causa dos A's, estou fazendo 6 contagens repetidas. Então, lembra, se eu estou fazendo contagens repetidas, então eu tenho que dividir pelo número de repetições para não contar errado. Então, por isso que eu vou dividir por 2 e vou dividir por 6, que é o número de repetições, de formas de permutar o N, né, que gera 2 repetições, e o número de formas de permutar os A's, que dá 6, que é 3 fatorial, que é o número de formas de permutar os N's. Então, quando divide, dá 10, que é a resposta. Como é que a gente pode estabelecer um padrão para isso? Eu tenho 6 objetos, sendo que desses 6 objetos, 3 são repetidos e 2 são repetidos. Então, você vai fazer o quê? 6 fatorial, né, dividido pelo fatorial de 3 e o fatorial de 2. Então, foi aquilo que o Arthur acabou de falar. No geral, você vai pegar o fatorial do total de objetos e vai dividir pelos fatoriais do número de repetições daqueles objetos que estão repetidos, do número de vezes que eles aparecem. Tudo bem? Foi aí? Sim, senhor. Então, para fechar, Professor, diga. com número seria diferente ou a gente faria que nem antes Não, a mesma que a lógica. gente tava fazendo? Se Tipo, tiver número repetido, seria mesma falar lógica? quantas permutações com 2 1s, com 3 2, com 4 3. Entendeu? Aí é a mesma lógica. Tá? Tranquilo. Ó, vamos ver agora a palavra matemática. Aqui tá, a gente não está considerando o sinal, tá? O sinal agudo ali do A. Tá? Então, o
que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma permutação de 10 objetos, sendo que 2 são M's, então me gera uma repetição de 2. 3 são A's, então uma repetição de A. Eu tenho 2 T's, então gera uma repetição de 2. Então, a resposta vai ser o quê? 10 fatorial dividido por 2 fatorial por causa dos M's, 2 fatorial por causa dos T's, 3 fatorial por causa dos A's. Certo? Beleza, pessoal? Sim, senhor. Beleza, senhor. Aham. Então tá. Agora, exemplo 20. A figura representa o mapa de uma cidade em que há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste. Quantos são os trajetos de caminho mínimo ligando os pontos A e B? Quantos desses trajetos passam pelo ponto C? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a letra A aqui. Bom, quantos são os trajetos de caminho mínimo ligando os pontos A e B? Então, no primeiro momento, você tem que tentar mesmo, né? Vamos pegar um trajeto de A até B. O que eu posso fazer? O mais normal seria assim, ó, direita, 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 direita. Depois, cima, 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 cima. Certo? Ou seja, uma possibilidade seria essa. Seria eu pegar direita, 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 direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direita, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 vezes para cima. O que ele está dizendo caminho mínimo? Caminho mínimo é um caminho que você não pode voltar, né? Eu não posso, sei lá, direita, baixo, aí, cima, baixo, entendeu? Se você foi para, você só pode ir ou para direita ou para cima. Você nunca pode voltar. Porque se você voltar, aí você está fazendo um caminho burro, né? Tem que fazer um caminho direito, você tem que ir sempre na direção do B. Beleza? Aí, outra possibilidade que você poderia fazer seria o quê? Cima, 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 direita, 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 direita e direita. Ou seja, você poderia andar 5 vezes para cima, 1, 2, 3, 4, 5, e 6 vezes para a direita. Certo? Ou, mais um caso, uma forma de você caminhar seria o quê? Você fazer cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, direita. Ou seja, uma outra possibilidade seria você fazer cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, direita, direita. Certo? Em todos esses casos, concorda que eu posso imaginar que é como se fosse uma permutação de uma palavra de 11 letras, das quais 6 são a letra D e 5 são a letra C? Concorda que a gente pode interpretar dessa forma? Sim, senhor. Sim, né? Então eu posso Sim, pensar senhor. nisso aqui como sendo uma permutação de 11 objetos com repetições de 6 e 5. Entenderam? Porque é isso, né? O que vai trocar é só a ordem que você coloca os 6 e os 10, né? O cima e o direita. É isso que vai gerar um caminho novo. E todos os caminhos podem ser pensados como uma sequência de 6, 6 e 5 Ds. Né? Ou melhor, de 6 Ds e 5 6. Então vai ser a resposta 11 fatorial sobre 6 fatorial, 5 fatorial. Que vai dar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 5 vezes 3 vezes 2. Não, 5 vezes 4, né? Pulei o 4. 5 vezes
4 vezes 3 vezes 2. Aí o que vai acontecer? Aqui, ó, 4 vezes 2, 8 corta. 3 corta com 9 vai dar 3. 5 corta com 10 dá 2. Aí fica assim, 6, 42 vezes 11. Fica 42, 462. Beleza? E aí, letra B. O que ele quer saber na letra B? Quantos desses caminhos passam pelo ponto C? Bom, se a gente quer isso é um problema que a gente tinha lá no início, né? Lá na primeira aula a gente viu. Se eu tenho do caminho A, eu tenho a cidade A, C e B. Aí de A para C eu tenho 3 caminhos. De C para B eu tenho 2 caminhos. De quantas formas eu posso ir de A para B passando por C? Responde aí, gente, por favor, só para eu ver se está tudo bem. Como é que é essa? Eu tenho 3 caminhos de A para 6? C e 2 caminhos de C para B. 6, De quantas formas eu posso ir de A para B passando por C? É 3 mais 2 ou é 3 vezes 2? Só de curiosidade. 3 vezes 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2, sei. Alguém acha que é 3 mais 2? 5? Não? Ah, que bom. Então, beleza. Então evoluímos bastante nesses dias. Ok? Então, o que vai acontecer? Então, basta eu descobrir quantos caminhos eu tenho de A até C. Né? De A para C, eu tenho quantos caminhos? É só pensar aqui. Eu vou fazer o quê? Cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita. Ou seja, eu tenho que andar 4 vezes para cima, né? E 4 vezes para a direita. Então, seria uma permutação de 8 objetos com repetições de 4 e 4, que vai dar 8 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, sobre 4 vezes 3 vezes 2. E aí, ó, 4 vezes 2, corta, 3 corta aqui, dá 2, e isso vai dar 70. Tá? Esses são o número de caminhos de A para C. Agora, quantos caminhos eu tenho? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Quantos caminhos eu tenho de C para B? De C para B, eu tenho que andar 2 vezes para a direita e uma para cima. Então, eu tenho uma permutação de 3 objetos com repetição de 2 e 1. Então, vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3 caminhos. Então, de A para C, depois de C para B, vai ser o quê? 70 vezes 3, que dá 210. Ok? Ok. Foi? Show. Posso seguir? Próximo. Agora vamos falar sobre permutação circular. Tá? Esse é um assunto que cai bem pouco. Na real, até a parte de permutação com repetição também é rara, mas eu acho bizu saber essa fórmula, tá? Agora vamos ver o caso da permutação circular. É bem raro cair permutação circular nos concursos, mas estamos aí, né? Vamos falar sobre isso por desencargo de consciência. Então vamos lá. O número de permutações. O que é uma permutação circular? Permutação circular é aquela em que você vai ter N objetos, só que eles vão estar colocados num círculo. Ou seja, não tem referencial entre eles. Tá? Não tem referencial entre eles. Então, se você pega 3 pessoas e coloca numa mesa circular, sendo que estão numa sala totalmente fechada, num ambiente totalmente fechado, aí não faz diferença a posição delas. Só faz diferença para cada um deles quem é que está à direita e quem é que está à esquerda de cada um deles. Tá? Agora, se a gente fala assim, nessa mesa existe, por exemplo, um prato. Aí quem está perto do prato é diferente de quem está longe do prato. Então você cria uma referência. A ideia é essa, uma permutação circular ela precisa não ter referência, você só tem um objeto num círculo. Tá? Então vamos lá.
Por exemplo, de quantas maneiras 3 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa? Então vamos pensar que essas pessoas são A, B e C. Tá? As pessoas são A, B e C. Então eu posso fazer o seguinte, pode sentar A, B e C em torno da mesa aqui. Podem se sentar A, B e C. Podem se sentar também A, B e C. Tá? Outra forma é o seguinte, é A, C e B. Ou A, C e B. Ou A, C e B. Certo? Então eu tenho essas 6 formas, né? Por que eu tenho 6 formas? Porque se eu tenho 3 pessoas para 3 lugares, teoricamente seria 3 fatorial 6. Então eu enumerei as 6. A pergunta é, será que essas 6 formas deles se sentarem na mesa circular são todas diferentes? Será que elas realmente são 6 configurações diferentes? Tá? Se você parar para pensar que não tem referencial, tem algumas repetições. Por quê? Olha para o A. Quem é que está à direita do A? Ó, à direita do A é o B. E quem é que está à esquerda do A? É o C. Né? Pensa assim, abre os bracinhos e pensa. Direita é a mão que você escreve, esquerda é a mão que você não escreve. Tudo bem? Tá? Sim, senhor. Brasil. Agora pensa que você está no lugar do A. Quem é que está à direita do A? À direita do A, ó, bracinho que você escreve, é o B. E quem é que está à esquerda do A? O bracinho que você não escreve. É o A, é o C. E se você olhar para a terceira posição, quem é que está à direita do A? É o B. E quem é que está à esquerda do A? É o C. Ou seja, se você pensar no caso do A, para ele não faz a menor diferença. Nas 3 situações, ele não tem referencial. Ele só consegue olhar para os outros e ver que está a mesma situação. Para ele, não faz diferença. Se essas 3 crianças estivessem brincando de ciranda, não faria diferença. Elas estariam rodando e a configuração seria a mesma. Elas estariam apenas rodando entre elas, brincando de roda. Vocês conseguem entender que é a mesma coisa? Sim, senhor. Elas estariam rodando. Elas estariam rodando e não estariam sem trocar de braços, né? Sem trocar de mãos entre elas. Agora, quando você olha para a de baixo, ó, quem é que está à direita do C? Ó, bracinho que você escreve. A direita do A é o C e quem está à esquerda do A é o B. Aqui, do lado, quem é que está à direita do A? É o C. E quem é que está à esquerda? É o B. E aqui, quem é que está à direita? É o C. E quem está à esquerda é o B. Ou seja, essas 3 situações são iguais. Tá? De novo, pelo mesmo motivo. É como se elas tivessem brincado de roda e estivessem girando. Né? Elas não precisaram trocar de braços. Né, trocar de mãos, elas ficam girando e é a mesma situação, não gera uma configuração diferente. Então, na verdade, essa configuração é igual a essa, que é igual a essa. Essa configuração, essas 3 configurações de cima são iguais também entre elas. Tá? Beleza, o que isso significa? Significa que, na verdade, há apenas 2 configurações diferentes, que são a primeira, essa primeira aqui, e a segunda, que é essa segunda aqui. Só existem 2 configurações, o resto são configurações repetidas. Então, o que acontece? A gente precisa entender como a gente gera uma repetição para poder entender quantas repetições a gente gera para dividir por esse número de repetições. Né? Lembra que a gente falou disso? Se eu dividir pelo número de repetições, se todas as respostas estão sendo contadas o mesmo número de vezes repetidas, então basta eu dividir por esse número de repetições que eu obtenho a resposta correta. Então, assim, a gente já viu que 3 fatorial não é uma resposta que contém uma série de repetições. Quantas? Bom, você tem que pensar no seguinte,
De quantas formas eu posso girar esse grupo de 3 pessoas e gerar a mesma configuração? Pensa num só, né? É só você pensar no giro do A, né? O A pode assumir a posição de cima, da esquerda ou da direita. Né? Quando ele gira, todos giram juntos. Então tem 3 formas. A mesma coisa no segundo caso. O A pode estar em cima, na esquerda ou na direita. Ele pode girar de 3 formas. Então, cada uma das 2 configurações está sendo contada 3 vezes. Então, se eu estou contando 3 vezes cada resposta certa, eu tenho que dividir por 3. Por isso, vai dar 3 fatorial sobre 3, que dá 2. Então, de fato, são 2 configurações corretas. Tudo bem? Sim, senhor. De maneira geral, se a gente tiver N objetos, o que vai acontecer? Aí a gente vai, o número de permutações circulares desses N objetos vai ser N fatorial, que é o número de maneiras que a gente tem de distribuir esses N objetos nos N lugares, divididos por N, que é o número de rotações que eu consigo fazer em cada uma das configurações. Isso vai me dar N menos 1 fatorial. Certo? Tudo bem, gente? N menos 1 fatorial. Então, essa é a fórmula da permutação circular. N menos 1 fatorial. Tudo bem? Deixa eu dar um giro aqui. Aninha, fala comigo, tá tudo bem? Ana Júlia Mendonça Andrade. Tudo certo, Pivete? Tá entendendo? Tô acompanhando. Vamos ver se eu entendi realmente na hora do exercício, né? É isso aí. Tá, você conseguiu fazer as primeiras listinhas? Uhum. Uhum. Não sei se eu senti firmeza nesse uhum, não. Aham. Foi tipo assim, aham. Vamos lá, Ô, Arthur, senhor. tá tranquilo? Tá dando para entender? Carlos, David. Aham. David, manda aí. Aham. Aham, aham. Carlos. Ahn, vamos supor que ele diga que 2 pessoas não podem sentar uma do lado da outra. Daí como é que, tipo, ele diz, a pessoa A e B não pode sentar uma do lado da outra. Como é que fica daí? Boa. Vamos junto, gente? Se ele, tipo, começar a botar casas acima de casas. Vamos junto. Ai, Tira, tira, tira. tira, tira. Ai, Coral. Mas tira, já? tira. Tira. Calma, aluno. Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, ó. Exemplo 22. Olha aí. Calma, aluno. O aluno tá muita pressa. Aluno precoce, senhor. O aluno tá Perdão, muito perdão. precoce. Calma, aluno. A gente só viu o primeiro exemplo. Tá. David, Guilherme, manda aí. Guilherme só se manifestou para fazer o. O que mais? Compartilha aí com suas Foi. lamentações na aula. Foi. Guilherme Prado, Lucas Gasparotto, Taline. Taline tá aí, tá Tá quietinha. tudo certo. Tudo certo. Tudo certo? Foi. Beleza. Taline tá aí, tá na dela, não quer. Mitsuru, cadê você? E Mitsuru já era, perdeu a guerra. Abandonou. Oiê. Ah, Tô aqui, ó. pera aí, gente.
Vamos lá. Galera reclamando do simulado de novo. Eita porra. Lá vou eu aqui. Vamos lá, senhores. Pera aí, deixa eu só ver se deu alguma merda aqui. Só um minuto. Então tá. Pronto, tá tudo bem. Nem acredito. Vamos lá. Continuando então. Agora sim, exemplo 22. Então, o primeiro exemplo é só para a gente entender a fórmula, tá? Mas o David estava apressado, queria ir logo para os finalmente, e aí já falou do exemplo 22. Então, 8 crianças, sendo 4 meninos e 4 meninas, irão formar uma ciranda. De quantas formas pode ser feita essa ciranda? Letra A. Vamos lá, letra A. De quantas formas pode ser feita essa ciranda? Então, o que acontece? Aí já é um problema, é clássico, mas ele é um pouco mais complicado. O que vai acontecer? Primeiro, vamos pensar que as meninas são, sei lá, eu tenho as meninas, vou pensar assim, meninos primeiro, A, B, C e D. E as meninas seriam E, F, G e H, tá? Aí, vamos lá. De quantas formas essa ciranda pode ser feita? Ela tem 8 lugares. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os meninos, tá? Vou posicionar os meninos. Então, por exemplo, A, B, C e D. Posicionei. De quantas formas eles podem ser posicionados nessa ciranda? Como eles estão indo para uma roda, eu posso fazer, né? Eu tenho que fazer uma permutação circular. Então, os meninos, eles têm que ser feitos de uma permutação circular de 4 objetos, que é 3 fatorial, que dá 6. Então, os meninos podem se permutar de 6 formas. Depois que eles tiverem alguma configuração, vamos pegar uma configuração específica, tá? Então, ó, pegamos essa, mas poderia ser outra, por exemplo, A, B, D, C, por exemplo, também seria uma outra configuração. O que vai acontecer? Feito isso, a gente tem que posicionar as meninas, certo? Na verdade, minto, tô falando besteira, né? Não, tô falando besteira. Esquece isso aqui que eu fiz, tá, gente? Esquece isso aqui. Eu achei que eu já tava no outro, agora eu que fui precoce. Pra mim, tá? A gente tem 8 crianças. 8 crianças vão fazer uma roda. De quantas formas isso pode acontecer? É uma permutação circular de 8, que dá 7 fatorial, que dá 840, eu acho, não. 840. É isso? Não. 7 fatorial? Peraí. 6 fatorial... 5 fatorial é 120. 720 vezes 7. Dá 5.040. Ok? Essa é a letra A. Letra B. De quantos modos podemos formar essa ciranda se Ana e Bernardo não devem ficar juntos?
juntas. Deve ser juntos, no caso. Professor, Diga. Juntos. Selva. se eu pensar assim, o A tá numa cadeira, tá? E eu Uhum. penso quantas pessoas à esquerda dele pode sentar? 7. 7 fatorial, tipo, tem alguma relação ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque, tá, beleza, você tem os 8 lugares, sei lá. 8 lugares. Aí você coloca aqui para o primeiro lugar, você teria 8 possibilidades. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Seria isso. O problema é que fazer isso gera aquela repetição, né? Porque, por exemplo, eu posso considerar que o A está aqui, aí depois que o B está aqui, o C está aqui, o D está aqui, o E está aqui, o F está aqui, o G está aqui, o H está aqui. Ou eu poderia considerar que, quando eu faço 8 vezes 7, posso pensar que nesse 8, eu posso ter o H, aí depois A, B, C, D, E, F, G. Entendeu? Então é a mesma configuração, só que rotacionada. Sim, tá, viajei. Aí por isso acaba Total. tendo esse giro, entendeu? O 8 fatorial considera várias vezes a mesma coisa, né? Tudo bem? Foi? Sim, foi, valeu. Beleza. Agora vamos lá. De quantos modos podemos funcionar de modo que Ana e Bernardo não fiquem juntos? É aquele caso que a gente já viu, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma caixinha com Ana e Bernardo. Uma caixinha com Ana e Bernardo. E as outras crianças, C, D, E, F, G e H. Só que agora a gente vai fazer uma permutação circular. De quantas maneiras eles podem ficar juntos? Eu tenho uma permutação circular de 7 objetos. Então, seria uma permutação circular de 7 objetos, que é 6 fatorial. Só que, de novo, posso ter Ana junto com Bernardo ou Bernardo e Ana, que são coisas diferentes. Então, a resposta seria o que eu não quero, que seria eles juntos. O que eu não quero é 2 fatorial vezes 6 fatorial. Né? 6 fatorial é 120. Então, não, é 720. Seis fatorial é 720. Então, 2 vezes 720 dá 1440. Tá? E aí, o total é 5040. Então, o que eu quero vai ser 5.040 menos 1.440. Aí vai ficar 3.600, eu acho. Era isso que você estava perguntando, David? Do caso de duas crianças não podem ficar juntas? Isso. Tá. Então tá. Aí a letra C, que é o seguinte: de quantos modos podemos formar essa ciranda de modo que crianças do mesmo sexo não fiquem juntas? Ou seja, a menina e menina tem que ficar alternado, tá? Como é que isso pode ser feito? Aí é o exercício que eu estava fazendo, que eu achei que já estava na letra C, que eu viajei. Primeiro a gente vai posicionar os meninos na roda. E aí eles têm que ser assim, né? Vou posicionar os meninos, A, B, C, D, e aí é uma permutação circular, tá? Então, para os meninos, eu tenho que fazer uma permutação circular de 4 objetos, que dá... Ô, Sawyer, travou aqui, pode falar de novo? Eu quis dizer o seguinte, ó. Primeiro eu vou posicionar os meninos, tá? Porque essa é uma estratégia comum. Quando a gente não quer que coisas fiquem, que duas coisas fiquem juntas, a gente e as outras também não podem ficar junto com as primeiras, a gente quer que fiquem alternados. Então eu vou posicionar os meninos primeiro na roda e depois eu vou forçar as meninas a só poderem entrar nos locais onde entre dois meninos, nas posições que ficam entre duas posições de meninos. Tá? Então essa é a estratégia. Primeiro eu vou posicionar os meninos. Só que os meninos podem ser uma permutação circular de 4, que dá 3 fatorial, que é 6. Deu para entender? Sim, senhor. Aí depois que eu
para cada posição, vamos supor que foi essa a posição dos meninos. Para cada posição dessas, eu posso pegar esses espaços entre os meninos e colocar as meninas. Certo? E aí eu tenho 4 meninas para 4 espaços. Então, aí eu tenho, para cada situação, ó, 4, 3, 2 e 1. Então, para as meninas, eu vou ter uma permutação de 4, que é 4 fatorial, que é 24. Isso para as meninas. Certo? Não entendi. Não entendeu? Então, olha só. Primeiro eu tenho que fazer os meninos. Você entendeu os meninos? Sim, senhora. Tá, aí beleza. Aí vamos pegar um caso dos meninos, dos 6, né? São 3 fatorial 6, então um caso. Eu peguei aqui, esse aqui, A, B, C, D. É o único? Não, são 6 configurações possíveis. Eu posso trocar B com D, posso trocar A com C. Aí vai mudando quem está na direita e quem está na esquerda. Tudo bem? Certo? Tudo bem. Aí vamos lá. Para cada um desses 6 casos, eu tenho que posicionar as meninas entre os meninos, para garantir que nem 2 meninas estejam lado a lado, nem 2 meninos estejam lado a lado. Certo? Então eu tenho que posicionar as meninas nesses espaços aqui. Eu tenho que posicionar as meninas nesses espaços aqui. Aqui, aqui, aqui ou aqui. Ok? E aí, quantas possibilidades eu tenho? Para a primeira menina, ela pode entrar aqui, 4 possibilidades. Aqui eu tenho 3 meninas, 2 meninas, 1 menina. Por quê? Imagina que aqui eu posso escolher a menina E, F, G ou H. Suponha que eu escolhi a menina E. Suponha que eu escolhi a menina E. O que vai acontecer? Suponha aqui que eu escolhi a menina E. Aí na próxima escolha, eu não posso escolher, eu tenho E, F, G e H, que são as meninas, e eu não posso escolher mais a menina E. Aí eu posso escolher F, G, H, eu tenho 3 possibilidades. Certo? E concorda que, dadas as posições dos meninos, eu posso ir mudando as possibilidades. Posso escolher F, aí depois aqui G e aqui H. Ou poderia escolher aqui F, aqui G, aqui H e aqui E. Tá entendendo? Que para cada posição dos meninos eu posso permutar as meninas, elas têm de 4 fatorial maneiras. Entendi. Entendeu? Professor, Então, assim, quando os meninos eles estão encaixados, já tem uma referência. As meninas elas têm que entrar. Aí a primeira menina ela pode escolher entrar entre AB, entre BC, entre CD ou entre DA. A segunda menina vai ser em outra posição. Entendeu? Então, cada menina tem 4, 3, 2, 1 possibilidades. 4 fatorial. Foi? então quer dizer que se eu botar o primeiro referencial que eu botar, eu vou usar a permutação circular e o resto eu uso permutação normal? Isso, aí o resto vai ficar permutação normal nesse caso. Entendi. Tá? Pivete, Selva. mas por que ficaria errado, tipo, se eu fizesse o complementar? No caso, todos os meninos juntos e todas as meninas juntas, menos o total de casos. Porque aí o que acontece? Você está pegando todos os meninos juntos, todas as meninas juntas, certo? Aí o complementar disso, o complementar de todos os meninos juntos, não é todos os meninos separados. O complementar de todos os meninos juntos é alguns meninos juntos e outros separados. Entendeu? É não todos juntos. O que é não todos juntos? Pelo menos um separado. Entendi. Entendeu? Então, assim, o contrário de todos juntos não é todos separados. Esse é um erro que vocês têm que tirar da cabeça. É um raciocínio bem natural, né? O contrário de todos juntos não é todos separados. O contrário de todos juntos é nem todos juntos. É alguns separados e outros juntos. E aí o total
O total vai ser 6 vezes 24. 6, que é o número de posições dos meninos, e 24, que é o número de posições de posicionar as meninas, dado que a posição dos meninos já está amarrada, né? Isso dá 144. Beleza? Beleza. Beleza. Sim, senhor. Então tá, esses são os mais difíceizinhos, né? Show. Bom, agora eu tenho que falar de combinação. Deu ruim aqui. Espera aí. Fiquei sem espaço. Vou clicar aqui o slide. Aí nesse aqui eu vou apagar. Nesse aqui eu vou apagar. Rapidinho, gente. Pronto, agora sim. Agora vamos falar de combinação. Tá? O que é uma combinação? Combinação parece com arranjo. Uma combinação de n elementos tomados P a P é o quê? É você agrupar n objetos, tá, em P lugares, sendo que agora não importa a ordem com que eles estão colocados. Então, o arranjo era isso, é você colocar n objetos em P lugares, sendo que a ordem em que eles se encontravam fazia diferença. Então, é como se tivesse assim, eu tenho 8 pessoas para colocar em 4 cadeiras, sendo que as cadeiras estão, sei lá, numeradas da direita para a esquerda. Aí, onde elas vão sentar, se ela vai sentar na cadeira 1, na cadeira 2, na cadeira 3, faz diferença. Agora, eu só vou pegar as 8 pessoas e formar um grupo de 4. Por exemplo, uma comissão com 4 pessoas. Sei lá, um time de 4 pessoas, um time com 4 pessoas, certo? Agora, se eu falo, por exemplo, que eu vou formar um time em que a primeira pessoa que eu escolher vai ser o goleiro, aí a segunda vai ser o atacante, e a terceira vai ser o zagueiro e a outra vai ser o meio de campo. Aí tem diferença. Agora, se eu falo que vou apenas fazer um time e não dou função para nenhum deles, aí eu apenas estou agrupando eles. Tá? Então, é o tipo de problema que a gente vai trabalhar na combinação. Então, bem importante que vocês consigam. O grande detalhe, né, aqui na combinação é você conseguir entender o contexto e saber se a ordem importa ou não importa. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona? Vamos pensar aqui num exemplo preliminar aqui antes da gente avançar. Imagina que eu tenha que eu tenha 10 pessoas. Vou pegar menos, né? Vou pegar 6 pessoas. Vou fazer logo o exemplo 24, mais fácil. Começar pelo exemplo 24, letra A. Ó, nela fica bem comum. Ó, um conselho possui 10 membros. De quantos modos pode ser formada uma comissão de 3 pessoas composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário? Então, olha só, aqui eu tenho que escolher 3 pessoas, sendo que a primeira vai ser o presidente, o segundo vai ser o vice-presidente e a terceira vai ser um secretário. Então, para a primeira pessoa, eu tenho quantas possibilidades? 10. Para a segunda, 9. Para a terceira, 8. Então, a resposta seria 720. Agora, olha a letra B. A letra B, ele quer formar um grupo, uma comissão de um presidente e 3 secretários. Então, no caso, vai ser uma comissão com 4 pessoas. Então, ó, a primeira pessoa vai ser o presidente e as outras vão ser secretários. Sendo que não há distinção entre elas. Todo mundo é secretário. Não existe primeiro secretário, segundo secretário, não existe grau de hierarquia entre eles. Então, para a primeira pessoa... Ih, caraca, peraí, gente. Para a primeira pessoa... Peraí, cliquei errado aqui. Pronto.
Para o primeiro secretário, para o presidente eu tenho 10 possibilidades. Para o secretário eu teria 9, para o outro secretário 8, para o outro secretário 7. Então, no primeiro momento, a conta seria a mesma, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, como se fosse um problema de arranjo. Só que tem um detalhe, né? Se eu pegar, por exemplo, se eu escolher para o presidente, eu escolher a pessoa A, para o secretário B, aqui C e aqui D, e eu escolher aqui A, e aqui eu escolher para esse secretário C, D e B, ou escolher aqui para A, aqui D, B e C, concorda que os grupamentos, né, os grupos de secretários são os mesmos? O grupo de secretário é sempre o mesmo. Por quê? É aquele grupo de secretários. Não existe ordem entre eles. Então, aqui o grupo que vai ser secretário é o grupo BCD. No segundo caso, é o grupo BCD. E no terceiro caso, é o grupo BCD. Entendeu? Agora, se eu falasse que esse aqui é o primeiro secretário, ele é mais importante hierarquicamente que os outros. Então, é diferente. Aqui o B é o primeiro secretário, aqui é o C é o primeiro secretário, aqui é o D é o primeiro secretário. Agora, se eu falar que não tem ordem, então não é importante, só interessa quem pertence ao grupo, não importa qual a ordem em que essa pessoa entrou no grupo, tá? Está posicionada no grupo. E aí o que acontece? Bom, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente está contando várias vezes uma mesma coisa, né? Então, imagina assim, vou fazer um exemplo mais simples antes. Imagina que eu tenha 5 pessoas, eu tenho as pessoas A, B, C, D e E. E eu quero formar um grupo, uma comissão, sei lá, de 3 pessoas. Tá? Num primeiro momento, você diria assim, bom, eu tenho que formar um grupo de 3 pessoas. Para a primeira pessoa, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, 4. Para a terceira, 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3, seria isso. Só que tem um erro aí, por quê? Quando eu faço isso, na primeira eu posso escolher A, B, C, D ou E. Para a segunda, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha escolhido a pessoa A para a primeira. Se eu escolhi A, quais são as possibilidades que eu tenho para a segunda? Eu tenho B, C, D, E ou E, certo? Aí vamos supor que aqui eu tenho escolhido, na segunda, eu tenho escolhido B. Aí eu posso escolher quem? C, D ou E. Vamos supor que eu escolhi o C. Então eu formei o grupo ABC. Agora vamos para uma outra possibilidade. Na primeira escolha eu escolhi o B. Aí do B eu posso escolher A, C, D ou E. Aí eu escolhi o A. Então eu escolhi B, depois eu escolhi A. E na terceira eu posso escolher, já escolhi B e A, pode ser C, D ou E. Aí eu escolho o C. Tá vendo? Eu formei um outro grupo, a princípio, ABC e BAC. Só que esses grupos, nesse contexto, são diferentes? Sim ou não, gente? Não. Não são diferentes, são iguais, é o mesmo grupo. Assim como o grupo CAB, assim como o grupo CBA, assim como o grupo BCA e o grupo ACB. Esses 6 grupos são iguais. Então eu estou contando repetidas vezes a mesma configuração. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda vez que eu troco de ordem os elementos do grupo, eu gero a mesma configuração. Então, para descobrir quantas vezes eu estou contando repetidamente, eu preciso descobrir quantas vezes eu posso permutar esses 3 objetos, porque a cada permutação eu gero a mesma resposta, a mesma configuração, só que com a ordem trocada. Então, se eu tenho 3 objetos, então eu posso permutar de 3 fatorial. Eu posso permutar de 3 fatorial, que é 6 formas. Então, a resposta correta, como cada uma das respostas está sendo contada 6 vezes, o certo seria falar o quê? 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60, né? Não é isso? Não. Isso, dá 60. Então, a resposta correta seria 60, só que como cada resposta é contada 6 vezes, 60 dividido por 6, que dá 10. Essa seria a lógica. Agora, vamos tentar generalizar o raciocínio. O que a gente fez? A gente fez o seguinte. A gente fez 5 vezes 4 vezes 3. Por quê? A gente queria colocar 5 pessoas em 3 lugares, né? É a ideia do arranjo.
E aí, só que a gente foi obrigado a dividir pelo número de permutações dessas pessoas, porque toda vez que eu permuto essas pessoas, eu gero a mesma resposta. Então ela está gerando uma série de repetições. Quantas repetições? O número de formas que eu consigo permutar elas, porque toda vez que eu permuto, eu gero a mesma configuração. Então o número de permutações é 3 fatorial, né? Então eu tive que dividir por 3 fatorial. E por fim, aquela malandragenzinha que a gente usa sempre, né? 5 vezes 4 vezes 3 é quase um fatorial, só está faltando quem? Está faltando só completar com 2 fatorial. Mas se eu multiplicar por 2 fatorial em cima, eu, para não alterar, tenho que multiplicar por 2 fatorial embaixo. Então, por isso, a gente vai ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Certo? Então, daí surge a ideia da chamada combinação de NPAP. O que é combinação de NPAP? Se eu tiver N objetos que eu quero colocar em P posições, sendo que esses lugares não importa a ordem entre eles, então como é que a gente vai, quantas maneiras a gente pode fazer isso? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Certo? Na prática, a n fatorial sobre n menos p fatorial é o arranjo. Né? É aquele n menos p fatorial que a gente multiplica em cima e embaixo para completar o fatorial. A divisão por p fatorial ocorre para que a gente consiga dividir pelo número de permutações e assim tirar as repetições que a gente está tendo. Tudo bem? Sim, senhor. Tudo bem. Certo? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer primeiro o exemplo 23. Vamos lá. Vamos matar o exemplo 23 aqui, que ele é rápido. Vou até apagar esse exemplo. Deixa eu apagar esse exemplo 24, depois eu volto nele. Tá. Vamos fazer o exemplo 23. Por exemplo, quantos subconjuntos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, possuem 3 elementos, tá? Então, vamos lá. Eu quero formar um conjunto com 3 elementos. Para o primeiro, eu teria 6 possibilidades. Para o segundo, 5 possibilidades. Para o terceiro, 4 possibilidades. Né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois o outro tem que ser diferente. Só que se eu fizer isso, você tem que sempre se perguntar se a ordem importa ou não importa. Né? 6 vezes 5 vezes 4 daria quanto? 120. Agora, será que a ordem importa? A única forma de você identificar isso é você pegar exemplos. Se eu pegasse, por exemplo, o subconjunto 1, 2 e 3, ele está contado nesse 120? Está contado. A primeira escolha que eu fiz foi o 1, a segunda foi o 2, a terceira foi o 3. E se eu pegar a ordem trocada, se eu pegar o conjunto 2, 1, 3, se eu tivesse no primeiro elemento, nesses 6, eu tivesse escolhido o 2, aí no segundo eu tivesse escolhido o 1, depois eu tivesse escolhido o 3, eu formaria o subconjunto 2, 1, 3. Esses subconjuntos são iguais, sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque pela própria teoria de conjuntos, num conjunto só interessa quem é elemento e quem não é elemento. Não importa a quantidade a ordem entre os elementos. Então, conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que conjunto 2, 1, 3. Se você quiser que a ordem importe, você faz uma sequência. A sequência 1, 2, 3, ela é diferente da sequência 2, 1, 3. Aí seria um arranjo. Agora, se eu quero um conjunto, conjunto não importa a ordem. Então, 2, 1, 3 é a mesma coisa que 2, 1, 3. Tá? Porque num conjunto só interessa se o elemento está ou não está no conjunto, só pertence ou não pertence. Não importa a ordem com que ele está, não existe primeiro elemento do conjunto, não existe esse conceito, né? Então tá. Então, significa que toda vez que eu permuto esses elementos, eu gero a mesma resposta.
Então eu estou contando repetidamente. Quantas vezes? De quantas formas eu posso permutar 3 objetos? Eu posso permutar de 3 fatorial 6 formas. Então, o que vai acontecer? A resposta correta tem que ser 120 dividido por 6. Por quê? Porque se cada resposta é contada 6 vezes, então o número de respostas corretas tem que ser dividido por 6. Então vai ficar 20 casos aqui. Como é que a gente poderia fazer isso por combinação? Por combinação seria uma combinação de 6 objetos, porque eu tenho 6 objetos para escolher, e deles eu quero escolher 3. Eu quero fazer um grupamento com 3. Isso vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Então vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4, aí 3 fatorial eu já cortei, sobre 3 fatorial, que é a conta que a gente fez aqui, né? 120 sobre 6, né? 120 sobre 6, que dá 20. Beleza? Tá? Beleza. Essa fórmula da combinação, eu recomendo que vocês bitolem, tá? É uma fórmula que ganha tempo se você já souber de antemão. Porque a gente vai aplicar direto assim, pum. Que aí a gente ganha um pouco de tempo aí. Ó, vamos para o exemplo 25, antes de ir para o 24. Ó, o exemplo 25. Quantas estão disponíveis 10 frutas? Estão disponíveis 10 frutas. Quantas saladas eu consigo formar com 4 frutas? Então eu quero formar uma salada com 4 frutas. Certo? Então o que acontece? Eu teria o seguinte, né? Repare, se eu pegar as frutas, pensa que as frutas são A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, até J, se eu não me engano, certo? Você tem as 10 frutas. Se eu pegar a salada formada pelas frutas A, B, C, D e permutar a ordem, trocar a ordem, fazer B, C, D, A. Essas saladas são iguais ou diferentes? São iguais. São iguais, né? Eu misturei, tá misturado ali. Não importa qual entrou primeiro. É uma mistura, é uma salada, vai ser entregue para você da mesma forma. Então, repare, é isso que você tem que se ligar. Você tem que pegar, imagina uma dessas respostas e troca a ordem dela. E ver se, ao trocar a ordem, você gera uma configuração diferente dentro do contexto do problema. Então, tem uma interpretação aí que pode complicar vocês. Tá? Então, se a ordem não importa, então eu tenho aqui que fazer uma combinação de 10 e escolhe 4. Né? Dos 10 objetos, eu quero escolher 4, sendo que não importa a ordem. Tá? Então, é isso que vocês têm que se ligar. Não importa a ordem. Certo? Se não importa a ordem, significa que a gente vai fazer um problema de combinação. Aí vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial, que vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Aí 4 vezes 2 corta, dá 8, corta com 8. 3 corta aqui, dá 3, 3 vezes 7. Vai dar 21, 21 vezes 10, 210. Beleza? Show! Agora vamos para o exemplo 24. Agora sim vamos fazer o exemplo 24. Letra A.